Olá, caríssimos estudantes, tudo bem com vocês? Bom, vamos ali para o nosso módulo 2, nossa primeira aula. Antes de começar, vou só recordar com vocês aqui. Então aqui, a nossa cara do Revit, tá bom? Nome do projeto, já vou salvar esse projeto hoje, né? Barras de acesso rápidos, a barra de iniciação do Revit, que é que me leva para a tela inicial, comando R que tem só minimizar, aquelas coisas, onde que ficam os comandos ribbon, nossa linha de opção, ou barra de opção, barra de propriedades, né, barra de navegador de projeto, linha de comando, lembrar de ficar de olho nisso aqui, e linha de status, que a gente mexe pouco, mas é bom se lembrar que ela esteja aqui. Aqui eu tinha comentado com vocês, né? As coordenadas iniciais do Revit, o 00 desta tela, né? E o ponto base, que é a coordenada geográfica, né? Onde esse projeto é inserido no mundo, né? E a tela que está à vista, né? Como nós vamos trabalhar com mais telas, provavelmente, né? Nível 1, 2, 3 e 4, pavimento 1, 2, 3, implantação, outros elementos nesse sentido. Lembrar sempre de dar um clique que ativa a tela, né? E aqui vai estar a indicação que ela é a tela que está ativa e também no navegador de projetos vai estar em negrito aqui, tá bom? Feito isso, vamos voltar lá para o Revit. Nós estamos aqui onde nós terminamos, né? Bom, vou começar agora, eu não vou preocupar com medidas, tá bom? As medidas aqui depois eu encaminho para vocês, a gente pode trabalhar ela de acordo com o projeto. Então, paredes. Vamos lá de novo pedir para salvar. Então agora eu vou pedir salvar realmente esse projeto. Salvar projeto. Ele vai me perguntar onde eu quero salvar, né? Eu vou salvar essa minha pasta aqui, mas vocês podem escolher a pasta que vocês quiserem aqui, fiquem à vontade para isso. E vou colocar lá curso Revit. Revit São Lourenço. Vou colocar o R maiúsculo. Eu evito deixar espaços, né? Por isso que eu coloco underline aqui, né? O máximo possível, não deixando espaços. Aqui eu podia até juntar, que eu acho que fica melhor desta forma aqui. E qual a extensão, qual tipo de arquivo? Se eu clico aqui, eu posso salvar como RVT e RTE. RVT é o meu modelo de projeto, meu projeto em si, né? RTE é o meu template, ou seja, informações básicas que eu pego inicialmente, por exemplo, isso aqui, né? E as famílias que já estão aqui dentro, né? Por exemplo, e que eu guardo para eu poder usar posteriormente, abrindo um novo, procurando aquele modelo de projeto. Tá bom? Então eu vou salvar aqui como projeto RVT e peço para salvar. Aqui tem outras opções, que números de backups que a gente já controla lá, né? Miniatura de folha, só para poder vocês verem que existe essa tela aqui, mas a gente não altera muito isso não. Salvar. Salvou o meu projeto. Aqui em cima o nome vai mudar agora. Ele está salvando todas as alterações que a gente já fez, está lá, curso Revit São Lourenço. E está me falando que eu estou na planta de piso PL térreo. Se eu abro um novo projeto, aí é legal vocês ficar, isso é interessante vocês saberem, porque na hora que eu abro um novo projeto, que esse mesmo programa Revit me permite abrir vários projetos, né? Aqui em cima vai estar dizendo o projeto que eu estou trabalhando. Então eu posso ter a mesma planta de térreo no projeto Revit São Lourenço, como no projeto Casa do Fulano de Tal, ou prédio vista para o parque. Então, o que vocês têm que prestar atenção é onde vocês estão trabalhando. Em qual projeto eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando nesse projeto e nessa vista. Tá? Ah, não entendi. Então tá. Então vou pegar aqui e vou abrir um projeto já existente. Abrir. Vou voltar ali, porque ele já me abre aqui. Vou pegar um Casa RM, que é a casa que nós vamos fazer.
Deixa até os dois abertos aqui para vocês poderem ver. Esse projeto que custa o Revit HM5538 é o projeto que vocês vão desenvolver, né? Então é esta casa que nós vamos fazer. Então já está com linhas de eixos, né? Linhas de eixos, a aba arquitetura, linhas de eixo, com cotas, com janelas, portas, paredes, pisos, piso interno, tá vendo que é piso genérico, né? Piso genérico também, tá? Paredes de dois tipos, que nós vamos criar essas paredes. Repare que a nomenclatura é diferente lá, né? Parede externa é uma nomenclatura que eu utilizo, mas vocês também podem criar como vocês desejarem, né? Então é essa aqui que nós vamos criar. Repare que eu estou na planta de térreo também, só que aqui é do projeto HM5538. Se eu clicar aqui, curso Revit São Lourenço, tá? Então, só observem isso, porque às vezes vocês podem estar com 2, 3 projetos abertos e acha que está trabalhando num lugar e está trabalhando no outro. Quando não tiver um projeto que seja muito diferente do nível inicial feito esse aqui, tá bom? Então vamos voltar lá para a planta e eu vou começar a desenhar a parede. Como é que eu desenho a parede? Scroll do mouse, estou me aproximando do desenho, vou lá na minha aba de arquitetura, conjunto de construir, né? E vou na parede, né? Então nós vamos trabalhar todos esses elementos, parede, porta, janela, telhado e piso. Iremos parar em piso nessa aula, assim eu acho, tá? Então vamos lá, parede. Cliquei na parede, ele me dá como opção a parede genérica. Eu posso escolher qualquer tipo de parede ou criar uma parede própria. Nós vamos até criar uma parede própria, para vocês poderem ver como é que eu crio essas paredes. Então a parede, já está querendo, eu vou criar um tipo novo. Então eu vou clicar aqui em editar tipo. Eu não altero isso aqui, então o que eu faço é duplicar esse elemento e vou colocar curso Revit São Lourenço na parede de 20 externa, 23 externa, tá? Eu vou colocar então parede PA externa 23, que é o tamanho dela. E aqui tem gente que usa, feito eu uso, colocando que é cada uma das camadas. Como não tem nenhuma camada, então o curso Revit São Lourenço, parede externa 23, que é a minha largura da parede. Vou clicar em OK. Vou vir aqui dentro dessa janela que me dá os parâmetros, né? As características desta parede. Você tem que absorção, custo que eu posso colocar, nota-chave, ou a imagem, né? Eu posso baixar uma imagem da internet e trazer para cá e ela fica associada, eu levo isso para a tabela, por exemplo, né? Modelo, fabricante, não é o caso dessa parede, né? Mas se fosse um painel pré-construído, o tipo da parede, eu posso colocar aqui uma parede externa. Mas faz diferença eu colocar isso? Faz. Porque eu posso separar, por exemplo, por tipo de parede, inclusive na função de parede cá em cima. Eu posso determinar se ela é uma parede interna, fundação, interior, retenção e por aí, inclusive de shaft. É uma parede externa, tá? Então aqui eu controlo também. E controlo nesse ponto de editar as camadas que eu tenho na minha parede. Não vou entrar nesse detalhe, vou só colocar que eu quero ela total com 23,00. Aqui em cima já vai me dar o tamanho da espessura total dela, o tipo da família, que é a família parede básica, mas o tipo é esse nome que eu criei. Vocês podem criar à vontade. Se eu clico nessa janela cá embaixo, no visualizar, aqui no final da minha tela, à minha esquerda, me abre um modelo de como é um corte, né, padrão dessa parede. Se eu criar elementos, vão criar camadas aqui de acordo com o tipo de material que eu determinar aqui dentro. Não é o caso nesse momento, tá bom? Aqui eu tenho lado externo e lado interno, isso é importante lembrar. Isso a seta
que vai aparecer na tela lá, vai me falar o que é lado interno e lado externo, tá bom? E características físicas dessa parede. Como é uma parede básica, não tem nenhum elemento aqui de característica física. Então, ok, cliquei, voltei para a tela e vou clicar em ok. Então agora esta parede vai ficar parede corrente para eu poder trabalhar. Vou clicar na tela, vou dar um tamanho de 8 metros. Vou dar um tamanho de 6,30. Enter. Vou vir para cá, ele já me pega o alinhamento daquela parede. Se eu quiser pegar o alinhamento é só clicar. Eu vou clicar e vou finalizar onde encontro da outra. Vou ampliar para vocês poderem ver. É que eu clico do eixo. Por que clica do eixo? Linha de opção. Está me falando que está localizada pelo eixo central da parede. Né? Então vamos lá, ó. Linha de opção. Eu poderia ter já alterado como eu queria criar essa minha parede. Centro da parede, núcleo da parede, face de acabamento interno ou externo, face do núcleo externo da parede, face do núcleo interno da parede. Né? E aqui se ela está conectada ou não. Então eu fiz feito ocorre normalmente, sem tomar nenhum critério poder fazer a parede. Fiz errado? Não, não fiz errado. Eu posso alterar todas essas características que estão aqui nessas paredes que estão já feitas. Como é que eu saio do comando parede? Dou ESC. ESC de novo. 2 ESC. Saiu do comando parede. Se eu selecionar, cliquei na tela, janela do Windows, do Revit, né? Igual a janela do AutoCAD. Só que não tem aquela azul e verde, né? Selecionei tudo. Selecionei todas as paredes. E aqui eu altero as características. Linha de localização. Eu queria fazer ela pela parte externa. Eu posso colocar pelo núcleo. Porque minha parede tem um reboco mais grosso pelo lado de lá, pelo lado de cá. Eu posso optar pelo núcleo da parede, não pelo não pelo centro da parede. É diferente. Tá? Externa, por diante. Aí vai depender de como você vai querer fazer. Vai lembrar que eu tenho essa opção aqui, ou então trabalhando aqui. Então vai ser parede, tá no térreo. Ela tem um deslocamento de base. Eu vou clicar no corte aqui. Como é que eu ativo o corte? Posso clicar 2 cliques em cima desse botão ou vir aqui em corte. Mais fácil dar 2 cliques. Vai me abrir agora a janela de corte. Olha, isso aqui o que é? É aqui que eu comentei. É minha recorte de vista. Tá? Para não recortar, né? Não está ativado, mas está ativado o V. Então como é que eu regulo? Clico, puxo o botão para baixo, puxo o botão para cima. Abrir. Então está me aparecendo o quê? Os meus 2 níveis que eu tenho, cobertura e térreo. Planta não está aparecendo? Não, ele não aparece. Tá? Então vai aparecer mesmo. Então aqui, minha parede está alta. Eu queria que essa parede estivesse colocada nesse ponto aqui. O topo dela estivesse aqui. Então, o que eu faço? Na planta, eu seleciono minhas paredes e vou regular aqui, restrição superior. Clico, cobertura. Não mudou nada. Não, porque eu não estou vendo corte, mas se eu vier aqui, eu vejo corte. Corte, eu vejo a restrição. Vou dar o Ctrl Z e vou fazer aquilo. Eu vou ativar as telas para poder ficar mais forte. Lembra que isso aqui não é do meu desenho que eu estou fazendo. Olha lá, passei o mouse em cima, lá, está me falando que é do outro projeto. Então, aqui, ó, essa pertence a esse projeto, o Revit, o São Lourenço, e essa aqui também. Então, WT me ativa as 3 telas, porque estava tudo aqui. Se eu clicar aqui, eu fecho. Eu vou fechar, vou deixar ali mesmo, posso só fazer isso. Ó. Não quero ela aqui. Vou tirar ela aqui do meu desenho. Está pesado, um pouquinho pesado. Tirar para cá. E vou minimizar aqui. Ó. Ela vai me aparecer no meu rodapé lá embaixo do Windows, né? Então estou só com meus 2 pertencentes ao meu projeto que eu estou trabalhando.
Ok? Então lá, vou pegar as paredes, selecionar, ativei a tela, selecionei, marcou no meu corte e quero que ela fique conectada na planta de cobertura. Vai descer. Né? O que é restrição de base? Restrição de base está no 0. Se eu dou um valor aqui positivo, 50, por exemplo, ele subiu 50 centímetros aqui. Com relação aqui, minha linha de nível do piso é 0. E se eu fazer a restrição de base, deslocamento superior, a mesma coisa. Subiu. Se eu quero para baixo, menos. Se eu quero aqui para baixo, seleciono as paredes, né? Tem que selecionar, ativei a tela, cliquei, eu quero para baixo, menos 50. Vai descer abaixo. Então aqui a gente controla onde que a parede começa, da onde que ela morre. Né? Ok? Então vamos deixar no 0. Deixar no 0. Todos dois no 0. Fiz. Ok. Tenho uma parede interna. Onde que eu estou vendo isso? Aqui, ó. Vou abrir essa telinha aqui. Vocês lembram como é que eu fiz? Eu só peguei ela, cliquei, segurei, arrastei, trouxe para baixo e cliquei no menos. Então eu consigo ver telas separadas de projetos abertos separados. Isso é muito bom, porque você consegue ver projeto e trabalhar o projeto diferentemente, né? Olha lá. Então eu tenho distância de 8 metros e a distância de 6,60 de eixo, né? De parede a parede eu tenho uma cota aqui e outra cota cá. Bom, então aqui eu tenho uma parede que vai estar afastada uma da outra, 4,22, depois 1,60 m e poucos, e aqui 2 e pouquinho. Não vou preocupar muito com isso, vou minimizar de novo a minha tela, vou desenhar aqui, vou fechar esta, deixar somente essa aqui. Então vou lá. Tem que ir lá na parede? Não, posso vir cá, CS, tá criando similar, tem uma parede que faz isso, já fiz a concordância, tem uma outra parede que faz assim, e tem uma outra parede que faz assim. Mas no projeto eu não tenho essa parede, vocês vão estar com esse arquivo aí, não preocupem. Ó, aqui é uma área de serviço, aqui é banheiro, aqui é cozinha, aqui é sala. Então aqui eu não tenho parede, mas a área de serviço é aberta. Então como é que eu tiro essa parede aqui? Eu posso simplesmente clicar nela e arrastar naquele botão. Vou fazer novamente, Ctrl Z, clico, me aparece esse botão que me indica o final da extremidade da parede. Eu levo até chegar no eixo da outra parede. Ele faz a concordância. E essa parede também, que aqui é uma parede mais baixa, que é uma parede mais fina, menos espessa, e com altura inferior. Tá? Vocês vão entender isso na como mostrar a perspectiva. Então é uma coisa, eu trago essa para cá, ou posso simplesmente fazer TR. Fazer o quê? Esse comando, que é o trim. Eu podia simplesmente TR no teclado, me aparece, ou trim, clico e faço. Arrematei. Isto é a planta da minha casa. Né? É uma kitnet. Bom, feito isso, eu vou fazer o piso. Mesma forma, a aba de arquitetura, piso. Eu tenho piso arquitetônico e piso estrutural. Qual que é a diferença? O que normalmente é mais utilizado aqui? Eu nem falei isso na parede, né? Parede, eu tenho parede arquitetônica, parede estrutural, parede por face, que é aquela que a gente vai lá em massa, cria o volume, eu faço uma massa e eu crio. Então, porque eu posso criar uma massa qualquer aqui dentro daquilo ali uma parede. Eu tenho parede curtindo também e outros elementos, tá? Então, piso. Eu vou usar o piso estrutural. Por quê? É uma contrapiso, né? E é uma laje. Então, piso estrutural. Na hora que eu clico, me altera a barra de ribbon, me abre aqui a janela de desenho, que é o mesmo que acontece da ESC.
Aliás, eu não consigo dar ESC, lá, vai dar aqui probleminha ali, ó. Ah, eu quero fazer, na verdade, a parede, não consigo ativar. Porque eu abri o comando de piso e ele me pede para poder, antes de ir para outro comando, ou finalizar o piso ou cancelar. Então eu vou cancelar. Porque na hora que eu vou em parede, me abre também o desenho aqui de parede, né? Que eu preciso mostrar para vocês. Então aqui, parede, eu posso simplesmente já ir desenhando. Eu posso fazer uma parede curva, um polígono, ou através de linhas, ou através de seleção de face, que é o que lá indica, por aí adiante, tá bom? Então, vamos lá em piso novamente, piso, estrutural, me abre a aba de modificar para criar limite de piso, então eu crio um limite para o piso. Existem as ferramentas todas de desenho, inclinação, se eu quiser, direção do vão, que é aqueles pontinhos, dois tracinhos que aparecem aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu consigo alterar por aqui. Então eu vou usar essa opção que me seleciona parede. Lembra que me abre linha de opções. Aqui eu posso dar um deslocamento, ou seja, se eu clicar nessa parede, usando essa ferramenta, essa aqui, selecionar linhas, se eu coloco 10, a linha vai pular para cima ou para baixo. Então vou colocar lá 1 metro. Vou fazer um passeio em volta que tem na minha casa primeiro, na minha edificação. Então lá, eu quero a partir dessa parede, onde que a minha linha apareceu tracejada? Aqui em cima. Ó. Se eu passar na linha de baixo, para baixo. Se eu clicar aqui e dar Tab, ele fixa para mim aquele elemento. Depois eu mostro. Vou dar só aqui e fazer. Isso aqui é minha direção. Se eu clico aqui, altera a direção do meu vão. Tá? Então eu vou continuar, não é aqui. É cá. É cá. Cá e cá. Não é a melhor opção para se fazer. Tá? Por quê? Não cria vínculo. Essa aqui me cria um vínculo com a parede. Posso finalizar. TR e finalizo. Não é a opção mais lógica, porque se não alterar essa parede, esse meu piso não vai junto. Tá bom? Então vou cancelar e vou começar de novo o processo. Sim, quero cancelar. Piso, estrutural. Vou pegar esta opção. Não quero deslocamento, que eu vou fazer primeiro o piso interno. Isso aqui é uma área de serviço, aqui é um piso um pouco mais baixo. E meu piso de passeio é mais baixo ainda. Então eu tenho que fazer 3 pisos. Um piso que contorna esse elemento aqui que eu estou passando o mouse. Depois eu faço um piso que contorna esse elemento. Depois o piso que contorna aqui tudo com o vazado do que eu tenho em volta. Então, parede. Cliquei. 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 Vai me dar um problema. Por quê? Estão vendo uma linha magenta aqui? Eu não posso ter essa linha ultrapassando, porque não me dá um polígono perfeito. O piso se faz através do polígono. Então eu tenho que cortar essa linha. Tenho que arrematar com trim ou TR, atalho lá, que está inclusive entre parênteses. Cliquei, cliquei. Aqui eu vou controlar onde eu quero desenhar esse piso, se eu quero deslocamento, se eu não quero deslocamento. Que é aquilo que é a mesma coisa de parede, para cima ou para baixo. Se eu quiser colocar negativo, para baixo. Se eu quero colocar positivo, para cima, né? Então, quero um nível 0 realmente. Meu piso aqui que vai descer um pouco e o externo vai descer mais. Então, finalizo. Desenhou. Vou abrir o corte, para vocês poderem acompanhar. Vou dar 2 cliques, abrir o corte. Ó. Desenhou o piso aqui embaixo. WT. Então eu tenho o corte e tenho a planta. Esse elemento aqui é o que me dá o sentido. Você lembra que estava com tracinho? Eu vou apagar aqui. Nesse momento não me faz diferença isso. Então agora eu vou desenhar um piso da minha área de serviço, que é um pouco mais baixo que esse aqui. O processo é o mesmo. Piso estrutural. Vou procurar por paredes. Vai dar um erro.
Ó. Ó. Que erro que deu? Não fechei onde eu queria fechar. Vou no trim e arremato. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. Ah, quero alterar o sentido desse. Clico ali. Clico e clico na direção do vão. Alterar. Seleciono a linha que eu quero alterar o sentido. Alterar. Seleciono a linha que eu quero alterar o sentido. Ok? E esse piso está no nível do pavimento térreo, mas ele vai ficar um pouquinho mais para baixo. Quanto? 2 centímetros. 1 centímetro mais baixo. 1,5 centímetros. Lembra que nós estamos trabalhando em centímetros, né? Ok, finalizo. Ele pergunta se eu quero realçar o quê? Cortar a geometria das paredes realçadas. Por quê? Ele está passando por aqui. Esse meu corte aqui me daria essa visão melhor. Eu quero que sim. Aliás, aqui é negativo, né? Vou cancelar isso. Aqui é negativo. Aqui é lá para baixo. Menos 15. Ele abaixou. Vou mostrar nesse corte aqui o que está acontecendo, que é o corte CD. Ó, desceu 1,5 centímetros com relação a esse. Errei ali. 1,5. 1,5 centímetros. Tá? Ou seja, a água de chuva não vai entrar nesse pavimento aqui. Na que cair aqui, que aqui é aberto, não vai entrar para cima. De novo, eu apago esses elementos aqui. E agora eu vou desenhar o piso externo, né? Que eu não posso sobrepor sobre esse. Então eu tenho que fazer o piso externo primeiro, depois recorto internamente, criando um buraco desse piso. Piso de estrutura, por parede, só que eu quero um deslocamento. Eu quero um passeio aqui em volta de 1 metro. Parede, 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 parede. Vou finalizar o arremate. Já vou colocar ele para baixo quanto? Lembra com relação ao nível. Eu coloquei esse aqui 1,5. E esse eu vou colocar mais 1,5. Então ele é 3. Negativo. Digitei no teclado. Está para baixo meio. Só que eu não vou fazer isso porque vai ficar um piso sobre o outro. Vai me dar 2 pisos nesse trecho aqui, ó. Então eu tenho que cortar esse pedaço em volta. Eu corto também com paredes. Ou eu corto com linhas. Vou cortar com paredes. Às vezes dá um erro. Vamos ver se dá certo. 0. Eu vou lá. Parede. Tá vendo que não dá? Porque ele já pegou a parede. Então ele não consegue fazer 2 vezes. Então eu vou com linha. Linha. E travo. Por quê? Se eu deslocar essa parede para lá para cá, ele vai junto. Cliquei e travo. Cliquei e travo. Cliquei e travo. Tem que arrematar esse ponto aqui. TR. Cliquei. Cliquei. Tá vendo que tem 2 linhas? Então esse pedaço aqui vai ser recortado, vai ser tirado desse maior polígono. Fechei. Lá no corte eu consigo visualizar. Cadê o corte? Esse corte aqui, ó. O piso interno da casa, o piso da área de serviço e o piso do passeio. Então os 3 colocados ali. Ok? Bom, vou tirar desse negócio de cores aqui porque me incomoda. Vou deixar tudo branquinho mesmo. Mesma coisa, eu vou clicar essa linha de armação, né? Como é piso estrutural, ele me coloca isso. Bom,
São 29 minutos já. Vou encerrar aqui. Vou fazer o piso de cima e aí a gente continua com a parte de janelas, tá bom? E portas. Então, de novo, piso estrutural. Agora eu vou fazer a laje que vai estar colocada aqui por cima. Mesma coisa. Só que o meu piso, meu nível onde está localizado a minha laje, vai ser meu piso de cobertura, meu nível de cobertura, minha planta de cobertura. Então eu tomo cuidado aqui, antes de finalizar no nível térreo, ou eu clico aqui e desenho já no nível correto, que pode ser uma opção. Posso desenhar aqui e só finalizar para onde eu quero desenhar. Então, a arquitetura já está ativado, parede, clico nas paredes, aqui vai ter uma laje também, ou não, vai depender, cada um vai fazer o projeto como achar mais interessante, e faço o arremate aqui. Só se eu finalizar agora, ele vai me criar no nível terra, então eu venho cá e muda o nível de cobertura. Apesar de estar mostrando no corte que está sendo desenhado nesse nível, eu mandei ele ser feito no nível de cobertura, nesse nível aqui. Logo ao finalizar, ele vai perguntar, já apareceu aqui, ó, e vai perguntar se eu quero anexar o topo da parede no fundo da minha viga, da minha laje. É o que eu quero fazer, anexar. Se eu fizer ali agora, as minhas paredes terminam debaixo da minha laje. Dei ESC para poder sair do comando e mostrar. Só que tem um detalhezinho. Como eu tinha alterado, poder fazer o piso de baixo, ele trouxe aquela informação de deslocamento de nível. Então eu tenho que vir colocar 0 para poder subir e chegar no nível correto. Então também que vocês podem editar a medida do desenho, não tem que ficar muito amarrado. Eu consigo trabalhar o desenho de diversas formas. Então eu tenho aqui agora um volume de uma edificação. Cliquei lá na casa, que me dá perspectiva. Eu poderia ir em vista e clicar aqui em perspectiva padrão, que é a mesma coisa dessa casa, né? Me deu essa vista 3D. E vai me aparecer aqui vista 3D. Até então não tinha nenhuma vista 3D colocada. Se eu clicar aqui, eu não estou tirando ela do meu projeto, eu estou só fechando ela no meu projeto. Ela continua aqui. Então dou 2 cliques e ela abre. Então aqui está o meu volume da minha casa. Como é que eu faço? Scroll, né? Apertando, girando. E se eu quiser orbitar em volta, né? Já que é um 3D, o ideal é que você clique num objeto, selecione, o scroll do mouse, o shift do teclado e o scroll do mouse. Eu consigo orbitar. Tem gente que utiliza aqui, né? Fachada direita, posterior, esquerda, topo. Se eu clico no canto aqui, ele me dá a perspectiva, daquele ponto de vista onde eu tenho exatamente minha área de serviço. Posso redar para trás, posso movimentar, tá bom? Então, nesta tá bom para a gente poder dar continuidade e colocação de janelas e portas e ajustar as medidas aqui de acordo com o projeto. Guardo vocês. Até logo.